Olá, e aí, tudo bem? Como estamos progredindo no nosso curso de Teologia, o estudo sobre Deus o Pai? Bom, você já deve estar acompanhando o nosso curso porque esta é a quarta aula. É o quarto vídeo que nós disponibilizamos falando sobre esse assunto num total de 6 vídeos. E se você está encontrando esse curso pela primeira vez, se esse é o primeiro vídeo que você clicou para acompanhar desse curso, eu quero lhe dar a notícia de que as outras 3 aulas anteriores a essa estão liberadas aqui no canal e você pode ir lá acompanhar a parte 1, 2, 3 até chegar aqui onde nós daremos continuidade, que é a aula 4, que tem como tema a revelação de Deus na pessoa de Jesus, a revelação de Deus em Jesus. Aliás, é um caminho até mais natural que você acompanhe na sequência da aula número 1 até chegar aqui na aula número 4, uma vez que todas as outras aulas anteriores estão liberadas aqui no canal e você pode acessar porque elas estão disponíveis para todo mundo que quiser chegar e acompanhar aqui com a gente. Eu também tenho explicado em cada aula que há a possibilidade de você ter um certificado do Café com Teologia personalizado com o seu nome e que você pode utilizar para abater as suas horas complementares, caso você faça faculdade. Se não faz também, mas quer ter um certificado do curso feito, quer juntar aí com os outros cursos que você já fez e deve fazer isso, porque isso é muito importante, você também pode ter o certificado aqui do Café com Teologia quando concluir esse curso. Para isso, como eu tenho falado, você deve assistir todas as 6 aulas, nós estamos na quarta, as 3 anteriores já estão liberadas, depois de amanhã sai a quinta, 2 dias depois a sexta e última aula desse nosso curso. E além de acompanhar, você deve curtir cada uma das 6 aulas e também deixar o seu comentário sobre cada um dos vídeos. Não vale você fazer um comentário aleatório, né? Um comentário genérico para todos os vídeos, mas você deve comentar alguma coisa ou perguntar, tirar alguma dúvida em relação aos temas trabalhados em cada uma das aulas. E aí, para você ter o certificado, tem uma taxa de R$30 que você pode acertar na chave Pix aqui do canal, que está na descrição desse vídeo, tá certo? É até o e-mail do canal, cafécomteologioficial@gmail.com. Esse endereço é o e-mail do canal e também a chave Pix, caso você queira o certificado ou caso você queira contribuir com o nosso trabalho, fazer alguma contribuição e apoiar o nosso trabalho, o nosso canal, que você também pode fazer se tornando membro aqui do canal e ter acesso a muitos benefícios, a conteúdos exclusivos, outros cursos, etc. Aliás, se você desejar o certificado, tem também aqui na descrição desse vídeo um link do formulário que você deve preencher para facilitar a nossa organização, para eu não esquecer de ninguém. Tem aqui um link, é só você clicar, o formulário é muito simples, as perguntas são muito básicas e você faz isso em menos de 1 minuto, tá bom? Pois bem, dando continuidade aqui ao nosso curso, como eu disse, a aula tem como tema, essa aula 4 tem como tema revelação de Deus em Jesus. Na teologia, principalmente quando nós falamos sobre as pessoas divinas, né, e suas relações com a sua criação, etc., nós não podemos e não temos condições de falarmos de temas isoladamente, porque são temas que estão em conexão uns com os outros e um tema se conecta harmoniosamente com outro tema, como, por exemplo, não há possibilidade da gente falar de soteriologia, que é a ideia, o estudo sobre a salvação,
de modo divorciado da cristologia, porque são assuntos conectados intimamente. Não há possibilidade da gente falar de antropologia teológica, né? Tem antropologia cultural, que é muito interessante, que é muito legal, mas é um outro assunto, sem a gente falar de Deus Pai, por exemplo, né? Sem a gente falar das implicações eclesiológicas, por exemplo, porque são assuntos que se conectam harmoniosamente. E também não há como a gente falar de teologia, no sentido de falarmos sobre Deus o Pai, sem a conexão necessária com a cristologia. Até porque nós temos falado, e na terceira aula a gente falou muito sobre isso, de que Deus, o Criador de todas as coisas, de todos os seres, ele quis se revelar à sua criação. Ele quis se fazer conhecido não só ao ser humano, mas a toda a criação feita por ele, como ele também faz isso como um gesto de amor e de misericórdia a essa criação dele. E ele também se revela, e se revela principalmente através de Jesus Cristo, que é a manifestação visível do Deus invisível. Essa definição ela é muito importante, ela é muito interessante, que Jesus Cristo é a revelação visível de um Deus invisível. E Jesus veio nos revelar quem é esse Deus Pai. Porque pensemos numa definição que é muito necessária. Hoje em dia você não tem dificuldade de encontrar pessoas tentando definir quem é Deus e fazendo isso das maneiras mais absurdas, aleatórias e interesseiras possíveis. Quando eu digo maneiras interesseiras, não só aquelas que atendem propositadamente a um projeto de poder, a um projeto político. Político pode ser civil ou eclesiástico, né? E, na verdade, são os dois, porque tem essa situação proposital, como também pessoas simples, pessoas que são membros de igreja, fazendo definições sobre Deus de uma maneira muito interesseira, ou seja, um Deus que atende às suas necessidades. Porque, fala a verdade, uma pessoa que passa por alguma necessidade, é muito interessante para essa pessoa compreender Deus como aquele que resolve as suas necessidades, sejam elas quais forem e do modo como for, né? É até compreensível, porque, claro, uma pessoa que tem necessidade, sobrevivência, por exemplo, precisa de fato que isso seja de alguma maneira suprido. Uma pessoa enferma, tudo que ela mais quer é ouvir que Deus cura a sua enfermidade, né? Por um lado, é compreensível, porque uma pessoa enferma quer naturalmente ser livre da sua enfermidade, mas, por outro lado, muitas vezes, e até em situações muito menos sérias e complexas do que essas que eu exemplifiquei, tem pessoas querendo construir uma imagem de um Deus que atende aos seus interesses, às suas necessidades, que atende àquilo que ela quer, e muitas vezes essa imagem se aproxima de um ídolo e não do Deus que é revelado na pessoa de Jesus. Nenhum caminho que parte do ser humano em direção a Deus na verdade, um caminho viável, porque não passam de becos sem saídas, naquela definição tão clássica de Karl Barth, e todo Deus criado à imagem e semelhança do ser humano não passa de um ídolo, ainda que essa imagem de Deus não seja visível, física, mas seja psicológica, emocional. Mas só há um caminho seguro para nós pensarmos em Deus, e nós vamos falar sobre esse caminho na aula de hoje, claro. Primeiro eu queria dizer o seguinte, que Deus ele sempre se revelou à humanidade, independente da pessoa de Jesus Cristo. Não é correto dizermos que Deus apenas se revela à humanidade na pessoa de Jesus, porque isso significa dizer que a sua salvação, a sua revelação, ela seria bastante exclusiva, porque antes
da manifestação histórica de Jesus, ele não teria se revelado? Ou fora da pessoa de Jesus, por exemplo, em culturas que nunca ouviram falar de Jesus, será que Deus não se revela, não se manifesta? É claro que sim, é claro que Deus se revelava antes da pessoa de Jesus, e é claro que Deus se revela além ou fora da pessoa de Jesus, no sentido histórico do termo, porque existe ainda hoje muitas culturas que nunca ouviram falar de Jesus na sua mediação histórica, na sua mediação visível. E Deus é Deus de toda a humanidade, evidentemente, e Deus se revela apesar de todas as dificuldades culturais que se possa imaginar. Deus ele não está limitado ao alcance da igreja. E Deus também não está limitado ao alcance que a manifestação física e cultural em Jesus, ela naturalmente tem. Mas o Logos, a semente do Logos, como diria lá o Justino Marte, ela está em todo tempo e nós vamos ver isso aqui de algumas maneiras. Por exemplo, quando o autor dos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, diz o seguinte: muitas vezes e de diversos modos Deus falou, ou seja, Deus falou várias vezes, né? Não é uma revelação estática, única, que se deu lá em algum momento e acabou, mas em muitas vezes e de modos diversificados, porque a revelação de Deus ela é plural, ela não é monolítica, não é? De tal forma que apenas um grupo a compreenda, entenda um momento da história, mas ele se manifesta de um modo plural. E aí o texto de Hebreus, que tenta fazer essa ligação com a tradição judaica para a revelação dele na pessoa de Jesus, continua dizendo: outrora ele se manifestou pelos pais, pelos profetas, mas agora, ou seja, pela estrutura patriarcal, pelo ministério dos profetas do Antigo Testamento, que foi tão importante para que o povo de Israel pudesse fazer o amadurecimento de quem é Deus, de quais são as suas mediações, de sair daquele período enoteísta para um período monoteísta e compreender Deus como único e não como principal, de compreender Deus como sendo o Criador de todas as coisas e não apenas mais um naquele cenário divino tão vasto. E aí o texto de Hebreus vai dizer: agora nestes tempos, que são os últimos dias, e é importante porque em toda a história do cristianismo sempre teve frenesi em relação ao dia em que Jesus fosse voltar, mas quando a Bíblia fala dos últimos dias, dos últimos tempos, não está se referindo ao século 21, 20, 22. Esqueça isso, viu? Porque o conceito que o texto neotestamentário tem sobre os últimos dias é todo o período a partir da cruz, a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Ali a igreja primitiva entendia que se inaugurava os últimos dias, os últimos tempos, e nós estamos inseridos nesse período. Deus nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor da sua glória e a expressão do seu ser. Esse texto ele nos revela muitas coisas sobre a revelação de Deus de uma maneira tão profunda, tão clara, tão plena. E Deus, mesmo tendo ele se manifestado de várias maneiras, em muitas oportunidades, mas agora, a partir de Jesus Cristo, segundo o autor dos Hebreus, sabe-se lá quem é, mas não importa também, ele se revela não mais pelos pais, não mais pelos profetas, mas se revela através do seu Filho, que é o resplendor da sua glória, e principalmente essa expressão, a expressão do seu ser, a expressão de quem é Deus, de quem é o Pai. Ou seja, é como se, para o autor dos Hebreus, e na teologia cristã isso também é uma verdade,
Deus se manifestou de várias maneiras, mas em Jesus a revelação de Deus alcança um nível muito mais amplo, muito mais concreto, muito mais visível, nítido e muito mais profundo também. E Jesus, ele será... é claro que na cristologia nós falamos sobre muitos atributos de Jesus e falamos de muitos títulos que são atribuídos a Jesus, e nós nos esquecemos do principal desses títulos, que é Jesus como o revelador do Pai. Basicamente, o ministério de Jesus consistiu em revelar aos seres humanos do seu tempo e posteriormente quem é o Pai a quem Jesus revela. Aliás, essa é uma reflexão chave da teologia cristã e do qual nós precisamos nos aprofundar e que fará todo sentido na nossa trajetória, na nossa caminhada cristã. Uma vez os discípulos chegaram até Jesus e o abordaram com a seguinte pergunta. Falaram para ele: olha, nós queremos que nos mostre quem é o Pai. E Jesus se espantou com aquela petição e no capítulo 14, versículo 9 do Evangelho de João, Jesus teria dito àqueles discípulos o seguinte: vocês estão comigo há tanto tempo e ainda me fazem esse tipo de abordagem? Porque quem vê a mim, vê ao Pai. Essa é uma expressão sucinta de Jesus, mas que muitas vezes é uma declaração que nos passa despercebido e não deveria, porque essa definição de Jesus, ela é o ponto crucial de entendermos quem é de fato Deus. É claro que quando eu falo de entender quem é Deus, é óbvio que eu não estou dizendo que nós vamos compreender Deus na sua totalidade, na sua plenitude, mas naquilo que nós precisamos conhecer do que ele revela para a nossa relação. Jesus disse que quem vê a ele vê o próprio Pai, justamente porque é Jesus quem revela o Pai. Jesus é a revelação física de um Deus invisível, como eu disse no início. Jesus é a apresentação de quem é o Pai. E o Karl Barth, grande teólogo do século XX, chegou a fazer a definição de que Jesus é a perfeita e plena revelação de Deus. E essa é uma frase da qual nós não podemos nos esquecer, porque tem toda a razão Karl Barth quando diz que Jesus é a revelação plena de Deus. É a revelação no seu sentido mais nítido e profundo de quem é Deus. É a revelação plena, é a plenitude de Deus expressa na pessoa de Jesus Cristo. No mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, porque é ele quem é o revelador desse Pai. E se nós tentarmos ir até o Pai por outro caminho, nós encontraremos com um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Tem muitos cristãos lidando com um Deus feito à sua imagem e à sua semelhança, e muitos cristãos de todas as tradições, inclusive evangélicas, ainda que não tenha lá uma imagem visível, mas tem representações de Deus conforme a sua imagem e semelhança, que não chegam perto do que Jesus nos revelou, e na aula próxima nós falaremos sobre a imagem de Deus, né? Então, é importante que a gente pense também que a doutrina, Deus não se revela ao ser humano através das doutrinas, nem através de ensinamentos, de palavras, mas Deus escolheu se revelar ao ser humano através de uma pessoa. Pessoa essa que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho porque é ele quem revela o Pai, é o único caminho seguro que temos de chegar até o Pai. Ele é a verdade porque ele aponta para Deus, e a verdade no cristianismo, ela não é um conjunto de dogmas, de definições e de verdades afirmadas pela instituição religiosa,
E eu sei que muito hoje se pensa que conhecer a verdade é conhecer aquilo que a denominação fala sobre Jesus, fala sobre Deus, sobre o Evangelho, mas não é disso que o texto bíblico está dizendo. Toda vez que a igreja ela defende a si mesma como a defensora e detentora da verdade, essa verdade é a sua interpretação sobre Deus, é a sua interpretação sobre Jesus e o seu conjunto de doutrinas que muitas vezes é expresso daquilo que pode e não pode ser feito. Mas é claro que não é essa verdade que o Novo Testamento está falando, até porque para o Novo Testamento a verdade é uma pessoa, não é um dogma, não é um conjunto de doutrinas, não é o que é certo e errado, mas é uma pessoa e com uma pessoa nos relacionamos. E ele é a vida porque ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos de modo profundo e de modo pleno. E vale também você saber que todas as doutrinas do cristianismo, elas foram definidas pela história da teologia, pelos concílios principalmente, pela igreja a partir da antiguidade. As doutrinas bíblicas, as doutrinas do cristianismo, elas são pouco defendidas pela Bíblia. Elas até têm textos que mostram alguma coisa semelhante a isso. Elas até são estruturadas com versículos bíblicos. Mas, por exemplo, questões consideradas essenciais, como trindade, como o processo salvífico, como o retorno de Jesus à Terra, essas doutrinas elas são construídas pela igreja, porque elas não estão defendidas pela Escritura, embora todas essas definições eclesiásticas vai buscar versículos e elementos que indicam alguma coisa nesse sentido, ou às vezes supostamente indicam alguma coisa nesse sentido. E eu não quero dizer com isso que em todo tempo isso é falso, né? Porque a Trindade, embora não seja uma palavra bíblica, embora não seja uma definição bíblica, até porque quando o Novo Testamento ele é escrito pela comunidade primitiva, ela não tinha nem ciência exata de quem era Jesus. Sim, Jesus tem tudo isso que a gente conhece sobre Jesus é definido 300 anos depois do Novo Testamento e definido ao longo do tempo. E mesmo assim é uma definição que até hoje a gente não sabe exatamente o que quer dizer e que se afasta daquilo que é mostrado pelos evangelhos. E nós vamos falar sobre pericorese, trindade, no 6º vídeo, na 6ª aula. Mas antes eu quero mostrar para vocês um texto importantíssimo do Evangelho, que é Lucas, capítulo número 15, do versículo 11 até o 32. Jesus é o revelador de Deus, e não há passagem bíblica que mostre Jesus revelando Deus, revelando o Pai, de uma maneira tão eloquente, tão íntima, tão clara, quanto nessa passagem de Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32, que para muitos é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas não deve ser conhecida dessa maneira, porque o elemento central da parábola não é o filho pródigo, mas o elemento central da parábola é o Pai misericordioso, porque a proposta de Jesus dessa parábola não é mostrar quem é o filho pródigo ou o filho mais velho, mas é mostrar quem é o Pai, quem é Deus e como Deus propõe essa relação com os seres humanos. Você vai ler aí na sua casa, na sua Bíblia, seja a Bíblia qual for, Lucas capítulo 15, vai aparecer aqui nos caracteres também, Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32, e eu vou até terminar essa aula, nós vamos prosseguir na 5ª aula a partir disso, até porque tem a ver com o tema da 5ª aula, a revelação, estamos falando da revelação de Deus em Jesus, e na 5ª aula nós vamos falar sobre a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus que Jesus ele nos revela? Se nós somos cristãos, significa que é Jesus aquele que nós devemos seguir, que é Jesus quem nos mostra o Pai.
E não há outro caminho, conforme Jesus disse, quem vê a mim vê ao Pai. E se nós quisermos saber quem é Deus, eu tenho que olhar para Jesus, porque ele é o revelador de Deus. A imagem de Deus ela não pode ser construída conforme a igreja afirma, conforme eu penso que é, conforme eu creio que seja, mas conforme Jesus nos revela quem é o Pai. E essa parábola ela é fundamental, ela é importantíssima. Ali nós temos Jesus fazendo a seguinte proposta. Tinha lá um homem, um pai, que tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ele era inconsequente, ele era pródigo, ele era irresponsável. E num determinado momento ele chegou para o pai e quis a parte que lhe cabia na herança, porque ele não queria mais viver na casa do pai, sob os cuidados do pai, sob a orientação do pai. Vejamos que aí nós temos elementos muito importantes, porque o pai sente, o pai sofre com a escolha do filho, porém, esse pai que Jesus revela, aí a gente já tem um indicativo, ele não é um pai que controla todas as coisas, ele não é um pai que está no controle de todas as coisas. É um pai esvaziado e é um pai que é todo-poderoso, mas é todo-poderoso em amor. Porque é um amor pleno, perfeito, que nunca acaba, que não está condicionado ao que o filho faz ou deixa de fazer. É um pai que não desiste de amar, apesar das péssimas escolhas dos seus filhos. É um pai que supera todas as barreiras pelo amor, mas não é um pai que está no controle de todas as coisas, que não controla todos os seres humanos como um boneco de ventríloco. Que não é um pai que manipula os seres humanos para tomar as decisões que ele quer que tome. Esse filho, quando chega diante do pai, e é Jesus quem propõe essa história, ele toma uma decisão horrorosa, ele toma uma decisão equivocada. Ele quer a sua parte para gastar e viver a vida irresponsavelmente. E o pai, ainda que não concorde, ainda que não queira que essa decisão seja tomada, mas consente na decisão do filho. Por quê? Porque Jesus nos mostra um pai que propõe um relacionamento com a criação dele baseada no amor e baseada na liberdade. Porque esse pai construiu os seres humanos para alcançarem a maioridade, para ter uma relação madura com Deus, consigo mesmo, com a vida ao seu redor. Portanto, essas imagens de Deus que são apresentadas nos discursos religiosos como sendo aquele que faz todas as coisas para o ser humano, que resolve todos os problemas, que controla tudo e tudo que acontece, até uma garrafa que cai no chão, é a sua vontade, e aí inventaram algo que não existe, que serve para explicar qualquer coisa, que é a permissão de Deus. Essa permissão de Deus é apenas uma jogada de pregadores para tentar explicar o que não sabe explicar, o que não se explica. De entender que a vida acontece e ela tem que acontecer e tem que acontecer com liberdade. E que ela não pode ser controlada o tempo inteiro por Deus. Porque Deus recua para dar espaço à vida. Porque Deus dá um passo para trás para permitir que a vida exista. E vida, no sentido pleno da sua existência, é uma vida com liberdade, porque senão seria tudo um grande faz de contas. E é claro que isso nos tira do conforto, é claro que isso nos deixa apreensivos, e é claro que muitas pessoas não aceitam e não querem isso, mas Jesus nos revela um Deus que, mesmo na escolha equivocada do filho, ele consiste, porque o filho tem liberdade. Ele é grande, ele é grandinho demais para tomar as suas decisões. Ele foi criado com autonomia, e às vezes a autonomia é usada de modo equivocado. Mas o pai consiste assim mesmo. Agora, um detalhe que não é detalhe, claro, é principal, é fundamental. Esse pai, mesmo que dá liberdade ao seu filho, esse pai não vai lá buscar o filho, não carrega o filho pelo pescoço, não carrega o filho pelos cabelos, mas é um pai que continua amando seu filho, apesar da distância,
apesar do equívoco, é um pai que continua desejoso de que o filho retorne, é um pai que não desiste de amar o seu filho. Então, Deus não vai controlar a sua vida, viu? Amadureça, cresça. Não acredite nessa balela que os pregadores estão falando no seu ouvido apenas para você não sair da igreja, apenas para você ser amaciado no seu ego, apenas para você ser iludido e continuar alimentando aquela relação de dependência com a instituição religiosa. Isso não é verdade, porque Jesus nos mostra um Deus que não toma decisões pelos seus filhos. Ele pode auxiliá-lo, auxiliá-la, pode estar ao seu lado e estará certamente, independente da decisão que você tomar, ele estará ao seu lado. Ele não deixará de te amar, independente de qualquer coisa. Agora, ele não decidirá por você. Ele não fará todas as coisas. Ele não te controlará para fazer o que ele quer, nem tampouco controlará as pessoas e a vida ao seu redor para que tudo aconteça de um modo que lhe agrade. Não é verdade isso. Por mais que você não queira ouvir, mas eu preciso lhe dizer que ele dá liberdade para a vida e ele não controla e não manipula todas as coisas ao seu redor apenas para fazer o que você quer que seja feito. Então, vamos terminar essa aula com essa certeza, com essa indefinição, mas que é uma definição por amor. E você não pode se esquecer que, apesar de Deus, do Pai, permitir que o Filho fosse, embora ele não quisesse isso, mas o Pai continuou amando esse Filho, e nós vamos voltar na próxima aula, na quinta aula, falando sobre a imagem de Deus que nós aprendemos, principalmente por essa passagem. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu, não é certa essa relação também que você está propondo, né? Se você está vendo os nossos conteúdos, se estão lhe ajudando de alguma maneira, é claro que você deve ter uma postura de retribuição se inscrevendo aqui nesse canal, porque isso nos possibilita fazer mais coisas e melhor para você continuar aprendendo e crescendo aqui conosco. Então retribua, faça a sua inscrição, é gratuita, com um único clique você faz isso, deixe o seu like, também você pode compartilhar esse conteúdo e tantos outros que está aqui no canal para os seus grupos da sua igreja, da sua faculdade, se for o caso, grupos de amigos, família, e assim você ajuda pessoas a ter acesso a um conteúdo acessível e de qualidade e ajuda esse canal a crescer e produzir cada vez mais. Não se esqueça, depois de amanhã eu volto com a continuidade dessa aula no nosso curso de Teologia, o estudo sobre Deus Pai. Até lá eu te espero, viu? Um abraço.